Boa tarde, gente. Hoje é dia 16 de junho. Vamos para nossa aula de hoje? Peguem aí o envelope pardo, peguem a atividade do dia 16. Vamos fazer a leitura e as atividades. Vamos lá? Festas juninas. Festa junina tem uma porção de coisas bacanas. Os fogos, a quadrilha, em especial o casamento. Tem os fogos. Eu gosto da pipoca doce, do doce de batata doce, da maçã do amor. Adoro as gincanas e as brincadeiras. Tem a barraca do beijo. Bem, essa de beijo, Rosinha, melhor é a gente conhecer outras coisas. Vamos lá. Copia o que a Turma da Mônica diz que tem na festa junina. Então, tudo que a Turma da Mônica disse ali que tem na festa junina, vocês vão copiar aqui nas linhas abaixo, certo? O que os meninos dizem que tem na festa, mas é perigoso? O que vocês vão colocar aqui? Por que o Chico Bento fica bravo com a Rosinha? Por que o Chico Bento fica bravo com a Rosinha? Coloquem aqui nessas linhas abaixo. Mônica está vestida de noiva. Por quê? Chico Bento representa o homem do campo. Ele tem uma forma peculiar de falar. Transcreva a fala abaixo para o vocabulário formal. Ele coloca de um jeitinho especial, porque ele mora na roça, ele mora na zona rural e ele fala diferente. Sem essa de beijo, Rosinha. Melhor é a gente conhecer outras coisas. Do jeito que ele fala, lá no lugar onde ele mora, é comum. Mas para nós que estamos acostumados a falar de forma mais correta, de forma como dizem que estão as pessoas da cidade, como seria a fala dele se ele falasse como as pessoas que moram no centro da cidade, por exemplo? Eles iam falar beijo, melhor conhecer outras. Como é que ele falaria? Vocês vão escrever aqui o que ele falou, só que de uma forma que todo mundo costuma falar. Geografia. Peguem aí o livro de vocês, interdisciplinar. Abram na página 71. Vamos fazer a leitura e responder as questões. Combinado? Então vamos lá. O modo de vida dos sertanejos é orientado pelas chuvas. Além da pecuária, eles também se dedicam à agricultura. E quando chove pouco, o cultivo agrícola é prejudicado, podendo haver falta de alimentos. Quando o período de seca é prolongado, muitos sertanejos acabam se mudando para outros lugares em busca de melhores condições de vida. Então vamos lá. Coisas do meu sertão. Quando uma seca inclemente assola o nosso Nordeste, deixando a mato e agreste, tudo triste e diferente, que viaja a pobre gente, para São Paulo e Maranhão, deixando caro o torrão, onde contente vivia, trabalhando todo dia, é coisa do meu sertão. De acordo com o poema, como fica a paisagem da mata e do agreste no tempo da seca? Fica alegre, igual? Fica triste, diferente? Como fica? B. A quem se refere a expressão pobre gente? As pessoas da cidade, aos sertanejos, aos índios? A quem que eles se referem? C. O que alguns sertanejos fazem quando ocorre um período da seca prolongado? Eles viajam para onde? Para Salesópolis, para Mogi, para São Paulo, para o Maranhão? Para que lugar que eles viajam em busca de melhores condições de vida? Por que eles fazem isso? Porque eles estão fugindo do quê? O que eles estão buscando quando eles mudam de lugar? O autor utiliza uma linguagem diferente neste poema. Converse com os colegas e professores sobre isso. Esse E a gente não tem como falar porque nós não estamos em aula presencial, tá, gente? Então vamos lá. O modo de vida indígena. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje pertencem ao Brasil. Atualmente, existem mais de 200 povos indígenas em nosso país, vivendo em florestas próximos a rios e mares.
Os povos indígenas têm músicas, danças, línguas e costumes próprios. No entanto, algumas características são comuns a todos eles, como o fato de retirarem da natureza apenas o que precisam para sobreviver. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma foto de uma moradia indígena. Elas são construídas com madeira, palha e folhas de plantas encontradas na natureza. Moradia indígena no município de Manaus, no estado do Amazonas, em 2015. Observe no mapa onde vivem alguns povos indígenas no Brasil, depois responda as questões. Então, nesse mapa, a palavra Guarani se refere aos povos indígenas Guarani, Kaiowá, Guarani, Miá e Guarani Nanoava. Então, aqui, ó. Tem várias palavrinhas. No livro de vocês conseguem ver com mais nitidez do que eu aqui no meu computador, tá? Qual estado brasileiro tem maior número de povos indígenas? Aí vocês vão procurar aqui qual estado brasileiro, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, qual tem mais povos indígenas reunidos. Em seu estado, vivem povos indígenas? Quais? No estado de São Paulo, vocês acham que existem povos indígenas? Onde vocês acham que se encontra? Em Bertioga, eu sei que tem tribos indígenas ainda. Com toda certeza, eu sei que lá tem, tá? Peguem o EMAI de matemática de vocês. Abram na página 60 e vamos para a nossa atividade 10.3. Vocês vão fazer a pesquisa com o papai, a mamãe ou algum responsável aí, tá? Aqui a gente teria que fazer pesquisa entre um colega ou outro. Como a gente não está na sala de aula, quem quiser pesquisar na internet ou perguntar para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a titia, pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Como os povos antigos faziam para medir os comprimentos? Como que eles faziam? O que eles usavam para medir o comprimento? B. Quais unidades de medida de comprimento são mais usadas no nosso cotidiano? Medidas de comprimento, eu tenho centímetros, eu tenho metros, né? C. Que instrumentos podemos usar para medir o comprimento de objetos ou pessoas? Então, a gente pode usar régua, fita métrica, trena. O que mais que a gente pode usar? Aí vocês vão colocar aqui, tá? Qual instrumento de medida utilizamos para medir a altura de nossa sala de aula? Que instrumento que a gente mede? A gente vai medir a altura da sala de aula com régua? Não dá, né, gente? A gente vai medir com o quê? E para medir a distância entre duas cidades? Como que eu faço para medir a distância de duas cidades? Como que é o nome disso? É metros? São quilômetros? Como é que fala? Que relação existe entre o metro e o centímetro? Vocês sabem qual é a relação que existe entre o metro e o centímetro? Quantos centímetros eu preciso para ter 1 metro? Aqui, ó. G. Quantos metros tem 1 quilômetro? Certo, gente? Vamos lá. Página 61. Para medir comprimentos, usamos alguns instrumentos de medida, como, por exemplo, régua, fita métrica e trena. Junto com seus colegas, a gente não vai poder fazer junto com o colega. Então, vocês vão fazer na casa de vocês e medindo as coisas de vocês aí, certo? Então, vamos lá. A largura da porta. Quanto que vocês vão medir? Usando a régua e usando a fita métrica. A altura da porta, usando a régua e a fita métrica. A sua altura, usando a régua e a fita métrica. A altura de um colega, vocês vão pegar a altura de alguém que está aí com você, ou da mamãe, ou do papai, ou da vovó, ou de algum irmão, e vão medir aí com a régua e a fita métrica. Comprimento da lousa não tem como fazer, certo, gente? Então, a gente não vai fazer o comprimento da lousa, tá? Comprimento do tampo da carteira, eu posso colocar da mesa da cozinha, né? O comprimento do tampo da mesa, o comprimento de cima da mesa da cozinha. E aqui a largura da mesa da cozinha. Aí vocês vão pegar uma caneta, vão medir também a caneta e vão medir também o lápis, tá bom? E vão colocar todas as medidas encontradas aqui.
Ah, professora, eu não tenho fita métrica, mas eu tenho uma trena. Pode usar. Você mediu sua altura com a régua ou com a fita métrica? Por quê? Então, vamos lá. Quando eu vou medir a largura da porta, eu vou medir com a régua ou com a fita métrica? Como que eu vou fazer? Eu vou medir com a régua, então eu vou colocar um X aqui. Se eu for medir com a fita métrica, eu vou colocar aqui o X e vou colocar o resultado. Ah, a minha largura da porta tem 80 centímetros. Eu vou colocar 80 centímetros e eu medir com a fita métrica, certo? A altura da porta tem 2,20 metros. Legal, vou colocar 2,20 metros. E aí eu medi com a régua ou eu medi com a fita métrica? O que eu usei para medir, certo? Então eu vou colocar aqui a altura, qual é o valor da altura, e se eu medir com a régua ou com a fita métrica. E aqui, ó, eu vou colocar a altura da pessoa lá da minha casa, e se eu medir com a régua ou se eu medir com a fita métrica, tá bom? A régua é um bom instrumento para medir a altura da porta? Por quê? Vocês acham que é bom? Por que vocês acham? Não é só colocar lá sim, tá bom, não. Sim, por quê? Não, por quê? Certo? Compare os resultados das medidas encontradas com o resultado de outro grupo. O que vocês perceberam? Isso aqui a gente não precisa, tá, gente? Responder porque a gente não tem como fazer atividades em grupo, sendo que a gente tá em casa, né? As portas das nossas casas medem normalmente 2,10 metros. Há jogadores de basquete que chegam a medir 2,15 metros. Como eles podem fazer para passar pela porta? Quantos centímetros de diferença há entre uma porta e um jogador de basquete? Bom, se a minha porta tem 2,10 metros e o jogador de basquete tem 2,15 metros, ele é maior que a porta. O que ele tem que fazer para ele passar nessa porta? Né? Ó. O que ele tem que fazer? Né, gente? Então, bacana. Então, por hoje é só. Aguardo as fotos das atividades de vocês. Fiquem com Deus e... Pera aí que tem gente que quer dar tchau, gente. Vem cá, Samuca. Vem aqui dar tchau pros amigos. Tchau!